Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui que eu quero fazer dedicado à função gama. Tá? Então, eu quero fazer um vídeo mais técnico, a gente vai demonstrar tudo que eu vou fazer aqui. Eu quero definir a função gama, né? E essa função gama, que é uma das chamadas funções especiais que aparecem no cálculo, aparece em probabilidade, aparece em vários contextos, em teoria analítica de números. Essa função é dada por uma integral e é uma integral imprópria, tá? Então, o que a gente vai ver aqui primeiro é que essa integral imprópria é convergente, tá? E para quais valores, né? Na verdade, do parâmetro ela é convergente. Bom, então, a gente vai começar estudando essa proposição aqui, que estuda a integral imprópria que vai definir posteriormente o que é a função gama. Então, a integral é de zero até mais infinito dessa função aqui, que é e elevado a menos x, vezes x elevado a p. Tá? Então, você tem um parâmetro livre ali que é o p, e a afirmação que eu faço é que se você colocar esse número p como um número maior do que menos 1, essa integral aqui ela é convergente, tá? Então, é uma integral imprópria, ela é um limite, e a afirmação é que esse limite existe, tá? Então, para cada valor de p maior do que menos 1, essa integral vai dar um número, e, portanto, isso define uma função, que é o que a gente vai definir mais tarde como a função gama. Então, por que ela é convergente? Então, a estratégia para a demonstração dessa proposição é usar critérios de comparação. Tá? Então, eu vou quebrar em alguns casos. Primeiro, a gente vai começar com o caso onde o p é um número natural. Depois, eu vou considerar o p como qualquer número não negativo. E, finalmente, a gente vai considerar o último caso, onde o p está entre 0 e menos 1, tá? Que é o caso que vai completar a análise. Então, primeiro, caso 1, a gente vai analisar o caso onde o P, na verdade, é um número natural, que é um caso mais fácil de considerar. Então, caso 1, a gente vai supor que P é um número N natural. E aqui esse número natural ele pode incluir o zero, não tem problema nenhum. Tá? Então, um número natural e que contando, né, de 1 em diante, mas pode incluir o zero também, não tem problema. Bom, então, essa integral ela é de zero até mais infinito, né? Se o p é um número natural, essa função que está aqui dentro do integrando, e elevado a menos x vezes x elevado a n, vai ser uma exponencial vezes um polinômio, e, portanto, é uma função contínua desde o zero, né? Então, a integral de zero até qualquer número que você prefixar, ela vai existir porque é uma integral em intervalo fechado de uma função contínua. Então, não tem problema. Tudo que você tem que ver é que a integral existe de um certo n até mais infinito, tá? De um certo número até mais infinito. Então, essa é a primeira observação. Então, a observação 1 é que a função f dada por e elevado a menos x vezes x elevado a n, ela é contínua no intervalo de zero até mais infinito, incluindo zero. E, portanto, né, a integral de zero até qualquer número fixado, essa integral existe, né, está bem definida, e além disso ela é um número, né? Então eu vou denotar isso como menor que infinito. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai verificar que essa integral aí, ela de um certo m grande até mais infinito, ela vai existir. E por que isso vai acontecer, né? Então a ideia é você notar, então note que quando você faz limite quando x tende a infinito de x elevado a n sobre e elevado a x sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque a ideia é a seguinte, eu quero, de certa forma, eliminar esse polinômio aqui na hora de evaluar essa integral. Então, se essa função aqui, que é positiva, né, maior ou igual a zero, se ela for menor ou igual que alguma outra função que eu sei calcular a integral imprópria e sei que o limite existe, então, por critério de comparação, eu vou saber que a integral dessa função f imprópria também vai existir. Essa é a ideia. Então, para isso, eu vou analisar esse limite aqui, porque a ideia, né, eu coloquei e elevado a x sobre 2 aqui embaixo, porque se eu ver que esse limite aqui é zero e que a gente sabe que é, eu sei que x elevado a n vai perder para essa exponencial de ordem 1/2, né, para x grande, né, porque o limite é quando x tende a infinito. Então,
quando eu colocar x elevado a... Aliás, e elevado a x sobre 2 vezes e elevado a menos x, vai dar e elevado a menos x sobre 2, e a integral dessa função é uma exponencial que decai, e a integral imprópria dessa função é fácil de calcular, a gente vai ver que vai dar um limite finito. Tá? Então, essa é a estratégia. Então, esse limite aqui é intuitivo, né, que ele vale zero. Eu nem vou precisar fazer a conta, porque é um polinômio sobre uma exponencial. Ambos crescem quando x tende a infinito, mas a velocidade com que a exponencial cresce é muito maior, então ela manda desse limite. Então, esse limite aqui ele dá zero. Tá? Então, como esse limite é zero, né, ou você usa a regra de L'Hopital, por exemplo, e vê que vai dar zero de toda forma. Então, como esse limite é zero, pela definição de limite, né, para epsilon igual a 1, por exemplo, eu sei que vai existir um m maior que zero, tal que para todo x maior ou igual a m, eu posso dizer que esse quociente é menor do que 1, por exemplo. Né? Então, para epsilon igual a 1, vale que x elevado a n... Eu não vou precisar colocar em módulo, porque tudo aqui já é positivo, ou maior ou igual a zero, né, pelo menos. Então, isso aqui é menor do que 1. Isso implica, né, que eu posso jogar fora o termo polinomial, de certa forma, e transformar ele em um termo exponencial a partir desse m. Tá? Então, como tudo aqui é positivo, né, então isso implica, né, então, para todo x maior ou igual a m, a função em questão, que é e elevado a menos x vezes x elevado a n, que é positiva, né, porque o x já é grande, o x é maior do que m, e m é maior que zero, isso aqui vai ser menor ou igual que e elevado a menos x vezes essa exponencial x sobre 2, e isso aqui é igual a e elevado a menos x sobre 2. Então, essa estimativa, ela joga fora o polinômio e deixa só uma exponencial, e aí é uma exponencial decrescente e é fácil de calcular a integral imprópria dela. Tá? Então, por critério de comparação, como as funções aqui envolvidas são positivas, a integral de m até mais infinito da função que nos interessa vai ser menor ou igual que a integral de m até mais infinito da função e elevado a menos x sobre 2 dx. Né? E aí, essa integral do lado direito é uma integral que dá um número, ela converge. Né? É bem fácil de calcular isso. Você pode usar um limite aqui, né? Então, por exemplo, limite a tendendo a infinito, integral de m até a de e elevado a menos x sobre 2 dx. Aqui é uma substituição direta, né? Então essa integral é igual ao limite, quando o a tende a infinito, de menos e elevado, já vou calcular dos extremos, tá? Então menos a sobre 2, mais, né, agora calculando no outro extremo, isso sobre, faltou um sobre 2 aqui, mais, calculando no outro extremo agora, e elevado a menos m sobre 2, sobre 2. Né? Então, isso aqui é uma constante, isso aqui não tem nada a ver com limite, e esse primeiro cara aqui, que é e elevado a menos a sobre 2, quando a tende a infinito, por causa desse menos aqui, esse cara todo tende a zero. Então, isso aqui dá e elevado a menos m sobre 2, que é um número real. Então, ou seja, esse limite existe, dá um número real, portanto, essa integral aqui do lado esquerdo, ela é uma integral imprópria convergente. E aí a integral de m até mais infinito, mas, como a gente já viu, a integral desde lá do zero até qualquer m fixado, ela também existia, porque a função de dentro é uma função contínua desde o zero em diante. Ou seja, a integral de zero até mais infinito, que é a soma dessas duas, de zero até m e de m até infinito, ambas dão números e, portanto, ela converge. Tá? Então, esse é o caso 1, e, portanto, né? Então, isso implica que a integral de zero até mais infinito da função f em questão, que é igual à integral de zero até m da função f, mais a integral de m até mais infinito da função f, é uma soma de dois números reais. Né? Então, portanto, isso aqui é finito. Né? Porque ambos aqui são finitos. Então, esse caso está resolvido. O caso onde a potência
é um número maior, é um número inteiro, né? Maior ou igual a zero. Então, esse caso está feito, essa integral é convergente. Próximo caso que a gente vai analisar é o caso onde P agora não precisa ser um número inteiro, mas ele é maior ou igual a zero. Tá? Então, o caso 2 é o caso onde P agora pode ser qualquer número real, só que maior ou igual a zero. Não precisa ser mais um inteiro, né? Então, esse caso também é simples, tá? A gente vai quebrar também, de novo, vai quebrar a integral em duas. Aqui a gente vai fazer uma estimativazinha para x maior ou igual a 1, tá? Então, note que a observação é a seguinte: para x maior ou igual a 1, a função que eu estou integrando tem uma estimativa também. Então, primeiro, a função é positiva, e elevado a menos x vezes x elevado a p é uma função positiva. E, além disso, como o x é maior ou igual a 1, eu posso trocar essa potência de x elevado a p por x elevado a qualquer coisa maior, né? Porque para x maior ou igual a 1, a função exponencial de base maior que 1, maior ou igual a 1, né? Ela ou é constante ou ela é crescente. Então, eu posso colocar qualquer potência maior. Aí, coloca uma potência maior que seja um número inteiro. Por exemplo, a parte inteira do número p mais 1. Isso, com certeza, é um número inteiro maior que p. E aí, como as funções envolvidas são positivas, então isso implica que a integral de 1 até mais infinito de e elevado a menos x, x elevado a p dx, vai ser menor ou igual que a integral de 1 até mais infinito, e elevado a menos x, x elevado a parte inteira de p mais 1, dx. E essa integral do lado direito, ela é finita pelo caso que a gente acabou de mostrar acima, porque é o caso onde a potência de x aqui é um número natural, né? Então, essa integral a gente já provou que ela é finita, né? Pelo caso 1. Então, isso conclui, né, que a integral da esquerda é finita. E aí, por que a integral de zero até mais infinito também existe? Bom, porque ainda no caso p maior ou igual a zero, por mais que x elevado a p não seja necessariamente um polinômio, ainda é uma função contínua desde o zero em diante. Então, a integral de zero até qualquer número real vai existir, né? Então, como a função... O único problema vai ser quando o p for negativo, porque daí você vai ter uma singularidade no zero, né? Então, essa função aqui, e elevado a menos x vezes x elevado a p, ainda é uma função contínua em zero em diante para p maior ou igual a zero, e, portanto, a integral de 0 até 1, por exemplo, né? A integral de 0 até 1 dessa função é um número, né? Isso é finito. Então, a integral de 0 até mais infinito, pela mesma quebra que a gente fez anteriormente, aí no caso de 0 até 1, e depois de 1 até mais infinito, é uma soma de dois números e, portanto, é um número. Então, essa integral vai convergir e, portanto, o caso 2 também está resolvido. Então, o caso que falta é o caso onde o p está entre menos 1 e 0. Tá? Então, por que vai entrar esse caso menos 1 e 0? Né? Por que tem essa limitação ali? Não pode passar de menos 1. Então, o caso 3 vai ser o caso p, número real, e entre menos 1 e 0. Bom, então, aqui a gente tem um problema, né? Porque a função f ela é dada por e elevado a menos x vezes x elevado a p, onde agora o p é negativo, né? Ele é maior do que menos 1, mas ele é negativo. Então, eu posso pensar que isso aqui é e elevado a menos x dividido por x elevado a menos p, onde agora esse menos p aqui, ele é positivo, né? Então, ele é uma divisão de duas funções positivas, porque, né, o x aqui, ele é maior do que zero, né? Senão não posso dividir por x, mas você tem a singularidade do zero. Se você fizer o x tender a zero, você tem um problema aqui, né? Então, você não tem de imediato que essa função aqui, ela é contínua no x igual a zero, porque ela, na verdade, ela explode quando o x tende a zero, né? Porque a primeira parcela aqui
quando x tende a zero, tende a e elevado a zero, que é 1. Só que a segunda parcela é 1 sobre um cara que, quando você faz tender a zero, a potência dele é positiva, portanto, o denominador tende a zero. Então, 1 sobre um cara que tende a zero explode. Então, a princípio, eu não sei nada sobre a integral quando eu estou perto do zero. Então, a integral perto do zero também passa a ser um problema. Então, essa integral de zero até mais infinito, para ser mais preciso, até eu vou colocar aqui assim já. Minha borracha aqui. Eu vou colocar a integral até 1 só. Tá? Então, a integral até 1 já é um problema. Porque a integral até 1, por definição, já que ela tem uma singularidade no zero, essa integral também é uma integral imprópria. Tá? Então, é uma integral que você pode escrever assim. Limite de epsilon tendendo a zero, integral de epsilon até 1. E aí a gente vai ter que ver que essa integral aqui, esse limite também existe. Tá? Então, a gente vai provar isso, que quando p é maior do que menos 1, essa integral também existe. E qual que é a estratégia para ver isso? Também é uma estimativa. Tá? Então, se o x agora eu posso supor que está entre 0 e 1, né? Maior que 0, estrito, e 1, então vale uma estimativa também, que é a seguinte. Bom, aí você pensa, agora eu vou, em vez de eliminar o polinômio, eu vou eliminar a função exponencial agora. Então, a exponencial é e elevado a menos x, que é uma coisa decrescente, e aí quando está entre 0 e 1, o e elevado a menos x, aqui ele vale 1, porque é onde x é 0, e aí onde ele vale 1, aqui, onde x é 1, ele vale 1 sobre e, né? Mas, de toda forma, como ele é decrescente, em particular, nesse intervalo de 0 até 1, todos os valores da exponencial perdem para o valor dela em x igual a 0, que é 1. Então, eu posso jogar fora o termo e elevado a menos x vezes x elevado a p, eu posso jogar fora o termo exponencial e dizer que ele é menor ou igual a 1. Então, eu posso só colocar aqui o x elevado a p. Tá? E aí, como ainda o x é positivo, tudo isso aqui ainda é positivo. Tá? Então, isso é uma estimativa para funções positivas. Então, eu uso o critério de comparação de novo, e aí isso implica que a integral de 0 até 1 de e elevado a menos x vezes x elevado a p dx vai ser menor ou igual que a integral de 0 até 1 de x elevado a p dx. Essa integral do lado direito é mais fácil de calcular. Bom, ainda é uma integral imprópria porque, né, você tem um problema, o p é negativo. Mas, de toda forma, ela vai ser fácil de calcular. Então, esse é o limite, epsilon tendendo a zero, integral de epsilon até 1, x elevado a p dx. E quanto vale essa integral? Bom, aí começa a restrição do p, né? Como o p é maior do que menos 1, em particular ele é diferente de menos 1, essa integral não é a integral de 1 sobre x, né? Então, é a integral onde eu consigo calcular a primitiva por aquele jeito de soma 1 na potência e divide pela potência mais 1. Né? Então, isso aqui é igual, não dá o log, né? É isso que eu estou querendo dizer aqui, não tem como aparecer o log aqui. Então, isso aqui dá x elevado a p mais 1 sobre p mais 1, avalia nos extremos. Quando eu calculo isso em x igual a 1, isso dá simplesmente 1 sobre p mais 1, que não tem nada a ver com o limite, e aí menos, isso vai, o limite, né? Quando eu avalio no epsilon, que é epsilon elevado a p mais 1 sobre p mais 1. E aí entra a restrição. Já que o p é maior do que menos 1, então você tem o quê, né? Se o p é maior do que menos 1, p mais 1 é maior do que 0. Aqui que está a restrição do P. Aqui é a parte essencial onde entra a restrição do P. Então, como P é maior que menos 1, P mais 1 é maior do que 0. Então, quando você faz o epsilon tender a 0, essa parcela toda, isso aqui tudo, vai tender a 0. Então, esse limite existe e, além disso, tende a 0. Então, esse limite todo aqui vai embora, vai sobrar só 1 sobre P mais 1, que é uma constante, é um número real. Isso é o que importa. Tá, então, aqui que está o divisor de águas. Né? Então, para os outros valores de P, você vai ter problemas aqui, esse limite não vai existir. Tá? Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem isso. Então,
A integral de 0 até 1 da função em questão, ela é uma integral imprópria, mas o limite existe também. Tá? O zero não é um problema, mesmo que essa função exploda, né, no zero. Quando você vai em direção ao zero, ela explode. Mas mesmo assim, a integral é aquela explosão lenta, né, digamos assim. A velocidade com que isso explode não é uma velocidade grande o suficiente para estragar a convergência da integral. Então, essa integral aqui, ela existe. E aí, para de 1 em diante, aí é muito parecido com o que a gente já fez no caso 1. Tá? Aliás, no caso 2. No caso 2, a gente usou uma estimativa aqui, né? Aliás, é o caso 1 mesmo, tá? No caso 1, a gente usou uma estimativa desse tipo aqui, ó, que eu calculei um limite, né? X elevado a n sobre e elevado a x sobre 2. Eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de n vai ser o p. Tá? Então, e como o p vai ser negativo, isso vai me ajudar ainda mais esse limite a ser zero. No fundo é isso. Tá? Então, a integral que falta é a integral de 1 em diante. Então, eu nem preciso separar em casos agora, note aqui, limite de x tendendo a infinito, x elevado a p sobre e elevado a x sobre 2. Esse cara aqui, como o p é negativo, você pode escrever isso aqui dessa forma aqui. Ó. Então, isso aqui é 1 sobre e elevado a x sobre 2 vezes x elevado a menos p. Só que como p é negativo, menos p é positivo, você vai fazer o x tender a infinito, então os dois caras do denominador aqui vão explodir. Os dois vão para mais infinito. Então, 1 sobre isso vai dar zero do mesmo jeito. Tá? Então, esse limite é zero. E aí, de novo, né, por definição do limite, existe uma emissão maior que zero, tal que para todo x maior ou igual que esse emissão, vale x elevado a p sobre e elevado a x sobre 2 é menor do que 1. Tudo é positivo, eu nem vou colocar módulo aqui. Tá? Então, é menor do que 1, portanto, eu posso eliminar o polinômio, né? Quer dizer, polinômio não, porque eu não sei se o p é inteiro, não precisa ser, mas eu posso eliminar o x elevado a p e trocar ele por uma exponencial, que eu já sei que é uma exponencial que funciona. E aí o argumento repete, né? Então, isso implica que a integral de m até mais infinito, e elevado a menos x vezes x elevado a p, é menor ou igual, aliás, que a integral de m até mais infinito de x elevado a p é menor do que e elevado a x sobre 2, vezes e elevado a menos x vai dar e elevado a menos x sobre 2, e a gente já viu antes que essa integral aqui é finita. Tá? Então, a integral de m até qualquer coisa é finita, a integral de 0 até 1 é finita, e a integral de 1 até m também é finita, porque é uma função contínua nesse intervalo. Né? Então, como essa função, ela só tinha eventualmente problema no zero, né? Mas a partir do zero ela não tem problema. Essa função aqui é contínua em 1 até m, portanto, na verdade, né, é maior que zero, mas é só para enfatizar aqui que a integral de 1 até m dessa função f também é um número, porque eu estou integrando uma função contínua no intervalo fechado. Então, essas três integrais, né, de 0 a 1, de 1 até m e de m até mais infinito, as três existem, dão números reais, portanto, a integral toda também vai existir. Tá? Então, aqui acho que espero que ficou claro, né, por que o p tem que ser maior que menos 1, né, porque senão essa integral aqui do cálculo 3, do caso 3, né, ela não existiria, tá? E, portanto, a gente viu todos os casos que faltavam, então a gente demonstrou, então, essa proposição aqui. Então, essa integral imprópria, ela é convergente para todo p maior que menos 1. Então, você define uma função, deixa eu pular um pouquinho aqui. Então, você define uma função agora, o domínio dessa função vai ser todos os números positivos. Então, para todo p positivo, eu posso definir gama de p como sendo essa integral aqui, só para... Tem um shiftzinho de 1 aqui, né? Então, eu coloquei p menos 1 aqui, né? Como p é maior que zero, essa potência é maior que menos 1 e, portanto, pelo que a gente acabou de ver, essa integral aqui, ela converge. Então, para cada p maior que zero, essa integral aqui te dá um número.
portanto, define uma função. Então, essa é a chamada função gama, tá? É a função dada por essa integral aqui. Um pouquinho de história é que essa função gama é uma das respostas para o problema seguinte: como que eu posso achar uma função definida para números reais que generaliza o fatorial? Digamos assim, em que sentido, né? Que é uma função definida para todo número real, só que quando você calcula ela em números naturais, isso te devolve o número n fatorial, né? Por exemplo, você calcula a função em n e ela te devolve n fatorial. Tá? Então, tem infinitas maneiras de fazer isso, tem várias fórmulas de interpolação que resolvem esse tipo de problema, mas a função gama é uma maneira de fazer isso que é muito especial e é muito elegante. Tá? Então, não só ela faz isso, como a gente vai ver daqui a pouco, que é o conteúdo dessa terceira proposição aqui, mas antes disso, entre todas as funções que generalizam o fatorial, poucas delas satisfazem essa relação de recorrência aqui, que é a segunda proposição, que a afirmação é que para todo p maior que 1, essa função gama satisfaz essa relação aqui, ó. Gama de p e gama de p menos 1 estão relacionados por uma mesma equação, e você diz, né, que gama de p é igual a p menos 1 vezes gama de p menos 1. Tá? Então, tem várias generalizações do fatorial, mas nem todas satisfazem essa relação aqui. Tá? E é, na verdade, dessa relação que a gente vai tirar que ela generaliza o fatorial. Tá? Então, a gente vai demonstrar isso. Aqui é para p maior do que 1, porque tem que fazer sentido tanto gama de p quanto gama de p menos 1. Tá? Então, e como o domínio é maior que zero, né? Então, p maior que 1 diz que p menos 1 ainda é maior que zero. Então, ambos aqui fazem sentido. E, na verdade, a demonstração disso é bem simples. Tá? É um uso da integral por partes bem direto. Tá? Então, a primeira proposição seja P maior que 1. Aí, quem é o gama de P? Bom, o gama de P, por definição, é a integral de 0 até mais infinito, e elevado a menos x elevado a P menos 1, só cuidado com esse shift que tem aqui. E aí eu vou usar a integral por partes. Esse aqui vai ser o meu dv, e esse aqui vai ser o meu u, na integral por partes. Então, isso aqui vai ser igual a uv, né? Ou seja, menos e elevado a menos x, vezes o próprio u aqui, x elevado a p menos 1, avaliado nos extremos, menos o contrário agora, integral de 0 até mais infinito, o v de novo, então é menos e elevado a menos x, e o du, né? Então vai aparecer aqui p menos 1 vezes x elevado a p menos 2, dx. Então agora, por hipótese, né? Como o p é maior que 1, esse cara aqui é maior que zero, e, portanto, se ele é maior que zero, quando eu avalio nos extremos aqui, no segundo extremo, que é o x igual a zero, esse cara dá simplesmente zero elevado a alguma coisa, então, alguma coisa maior que zero, então esse cara vai dar zero. Então, o único cara que importa é o primeiro extremo, que é um limite, né? Então, isso aqui é igual, limite, a tendendo a infinito, menos e elevado a menos a, vezes a elevado a p menos 1. E aí, na segunda integral, dou uma arrumada aqui, tiro as constantes, menos com menos mais. Então, fica mais p menos 1 vezes a integral de 0 até infinito, e elevado a menos x, x elevado a p menos 2, dx. Então, aqui está claro, né? Porque já como o p menos 1 é positivo, então eu tenho o a tendendo a infinito, mas isso aqui é como se fosse velocidade polinomial. Esse cara aqui tende a zero e tende mais rápido do que esse aqui tende a infinito. Então, esse limite inteiro aqui vai dar zero. Essa coisa toda aqui, né, o limite é igual a zero. E esse cara que aparece aqui, essa integral do lado direito, é justamente a definição do gama do p menos 1. Né? Porque a integral de 0 a mais infinito é elevado a menos x e x elevado a p menos 2. Né? Então, é 1 a menos do p menos 1. Então, esse é o gama de p menos 1. Então, está provada a relação. Né? Porque esse limite é zero. Aqui está o p menos 1 que tinha que ter. Então, portanto, gama de p é igual
a P menos 1 vezes o gama de P menos 1. Então, isso aqui é uma equação funcional que a função gama satisfaz. E aí, bom, como que a gente usa agora para ver que isso generaliza o fatorial? Então, basta calcular o gama de 1. Já que o domínio é tudo maior que zero, dá para calcular em particular em P igual a 1. E aí a gente vai ver que é uma integral super simples de calcular, e isso vai dar a proposição 3. Tá? Então, por que gama de 1 é igual a 1? Bom, é uma continha, vamos usar a definição. Então, gama de 1, por definição, vai ser integral de 0 até mais infinito, e elevado a menos x, e aqui é x elevado a p menos 1. Só que como p é igual a 1, então é x elevado a 0. Então, tudo que eu tenho que integrar aqui é só a função exponencial mesmo. E elevado a menos x dx. Integral imprópria, a primitiva disso, né, é menos e elevado a menos x. Calculo isso de 0 até mais infinito. No primeiro extremo, eu tenho e elevado a menos um cara, que vai explodir para mais infinito, então esse limite vai dar 0. E no outro extremo, eu tenho menos e elevado a 0, que é 1. Então, menos isso vai dar 1, né? Porque é menos o outro extremo. Então, esse cara aqui dá 1. Então, gama de 1 é 1. E, portanto, por que generaliza o fatorial? Bom, porque quando você calcula, então, corolário, né? Quando você calcula a gama em um número natural, usa a relação funcional. Isso aqui é igual a n menos 1 vezes o gama de n menos 1. Usa a relação funcional de novo. Isso aqui vai ser n menos 1 vezes n menos 2 vezes gama de n menos 2. Continua usando a relação funcional. E você vai diminuindo o cara que está dentro aqui do gama. E, eventualmente, como você está diminuindo o número natural, né, uma hora você vai chegar no 1. Só que quando você chegar no 1, você já passou por todos os números naturais anteriores, né? Então, aqui você vai ter n menos 1 fatorial, vezes, eventualmente, até você chegar no gama de 1, que a gente acabou de ver, que, na verdade, é igual a 1. Então, isso aqui dá o n menos 1 fatorial. Então, esse é o conteúdo aqui dessa terceira proposição, que eu coloquei gama de n, né? Mas tanto faz colocar gama de n mais 1. Então, a função gama em n mais 1, ela dá o n fatorial. Tá, então, a menos de um shiftzinho, né? Essa função gama, ela generaliza o fatorial. Quando você calcula ela em números naturais, você obtém o fatorial, ou o fatorial de 1 a menos, mas isso não faz diferença, tá? Então, dá para redefinir a função gama para que dê igual, se você quiser, mas não é isso que se faz na literatura. Tá? Então, essa função generaliza o fatorial. É uma das maneiras, né, de generalizar o fatorial. Outros comentários sobre coisas mais gerais relacionadas é que aqui eu coloquei o domínio da função gama como só números reais, né, e maiores que zero. Existem técnicas de variáveis complexas que você pode fazer uma coisa chamada... como é que é o nome? Reflexão de Schwarz, que é uma técnica em análise complexa que você tenta estender a definição de funções para regiões maiores, em geral, do plano. Tá? Então, a primeira coisa é que você faz sentido dessa integral aqui, não só para números maiores que zero, mas você pode generalizar na direção de que você pode pegar o P como sendo um número complexo e um número complexo de parte real maior que zero. Tá? Você prova, né, que essa integral aqui tem sentido para números complexos e que ela é convergente se a parte real for maior que zero. E aí, usando a reflexão de Schwarz, você rebate o domínio para o outro lado, e aí você consegue estender a definição dessa função gama para quase todo o plano complexo, com exceção somente, só vai excluir, na verdade, a origem e pontos inteiros negativos, tá? E nesses pontos inteiros negativos, você prova que, na verdade, essa função gama tem um polo simples nelas. Então, elas são singularidades, mas nem são singularidades tão ruins, tá? Então, a função gama, quando você estende ela para quase todo o plano, é uma função muito boa.
tá? Em termos de análise complexa. Outra coisa que você prova é que essa função gama não tem zeros, onde ela estiver definida, essa integral nunca vai dar zero. Então, ela vai ser uma função analítica que nunca se anula, portanto, você pode tomar até o inverso dela. Você pode fazer 1 sobre gama e ainda vai ser uma função inteira, né? É o termo que a gente usa. E, finalmente, a última coisa que eu quero comentar sobre a função gama é que, além delas aparecer em vários contextos, né? Um dos contextos que tem interesse é equações diferenciais, né? E aí, quando você usa a chamada transformada de Laplace para tentar resolver EDOs, eventualmente você vai ter que calcular uma transformada de Laplace de uma função do tipo x elevado a alguma coisa. E na transformada de Laplace de x elevado a p, aparece a função gama. Tá? Então, essa é a última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, imagina que você quer calcular a transformada de Laplace da função x elevado a p. Então, lembrando a definição, né? Em cada s, isso aqui é uma integral imprópria, 0 até mais infinito, e elevado a menos sx, vezes a função que você quer calcular, a transformada, que no caso é o x elevado a p. Né? E aí, essa integral é muito parecida com a integral da função gama. Tudo que você precisa fazer para aparecer ela de fato é uma mudança de variáveis. Se você chamar aqui de seja u igual a s vezes x, quando você faz essa mudança de variável, então o que acontece? A transformada de Laplace de x elevado a p calculada em s vai ser igual... Bom, os limites de integração não mudam, né? Porque aqui o parâmetro da transformada de Laplace s é um parâmetro maior que zero, tá? Então, em x igual a zero, u dá zero, então aqui continua sendo zero, e como s é maior do que zero, aqui continua sendo mais infinito. Aí agora aqui vira e elevado a menos u, e aqui o x eu posso trocar por u sobre s, né? Então, é u sobre s elevado a p, e nessa mudança aqui, eu tenho que o dx ele é igual a du sobre s. Então, aqui eu tenho dx sobre s. Né? Então, agora eu tenho aqui s elevado a p no denominador, tenho mais um s aqui, então eu vou tirar os dois da integral. Desculpa, du aqui, né? É du sobre s. Deixa eu corrigir aqui, que eu já mudei a variável. Aqui é du. Então, eu vou tirar da integral esses caras. Então, vai ter 1 sobre s elevado a p mais 1, vezes a integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos u, vezes u elevado a p, du. Essa integral é justamente a definição da função gama. Né? A função gama no valor p mais 1. Né? Então, para essa integral existir, a gente já viu, esse cara aqui vai ter que ser maior que menos 1. Né? O p aqui, para essa integral ser convergente, né? O p tem que ser maior que menos 1. Então, a transformada de Laplace de x elevado a p nem sempre existe. Né? Ela faz sentido só para p maior do que menos 1. Então, nesse caso, né? Então, se o p for maior que menos 1, isso implica que a transformada de Laplace de x elevado a p, calculada em s, ela vai ser essa coisa toda, que é a função gama no p mais 1, dividido, né? Então, dividido por s elevado a p mais 1. Então, essa é a fórmula, né, para a transformada de Laplace da função x elevado a p para p maior que menos 1. Então, deixa eu dar uma ajeitada aqui, que ficou meio esquisito, né? E aí, em particular, né, se você quiser tirar daqui uma relação particular, é o que a gente acabou de ver, né? Se você calcula a transformada de Laplace em polinômios, ou seja, quando o p é um número natural, então aqui aparece o fatorial. Né? Então, a gente tem uma fórmula em particular, né? Que é, de fato, é uma das que é mais usada, né? Então, em particular, para p igual a um número natural, que pode ser o zero também, não tem problema nenhum, a transformada de Laplace de x elevado a n, calculada em s,
vai ser o gama de n mais 1, que é o n fatorial. Então, é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Né? Então, essa é a fórmula que vale. Aqui eu estou entendendo, se você quiser colocar n igual a zero, né? Eu estou entendendo zero fatorial como 1. Tá? Então, essa fórmula vai valer também para n igual a zero, não tem problema nenhum. Então, que daí dá a transformada de Laplace da função constante igual a 1, né? E aí a função constante igual a 1, a transformada vai dar zero fatorial, que é 1, sobre s elevado a 0 mais 1, ou seja, 1 sobre s. Coincide com o que você já deve ter feito a conta antes. Tá? Então, essa fórmula vale para todo n, incluindo zero. Todo n natural, incluindo zero. Então, isso é a maneira, né, como a função gama aparece na transformada de Laplace, no contexto de equações diferenciais, mas tem vários outros que você pode eventualmente aí estudar e acabar se deparando com a função gama de alguma forma. Tá? Bom, então era isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima e até mais.